Oi pessoal, nesse vídeo eu vou explicar para vocês o que são preferências convexas, né? Então, essa é uma definição muito importante e é uma definição muito interessante também. É uma das que tem uma intuição econômica das mais interessantes. Muito legal, eu gosto muito dessa definição. Bom, uma preferência é convexa se dados 3 cestas de consumo qualquer com cesta x diferente da cesta y, x preferível a z, tão bom quanto z, y tão bom quanto z, né? Y preferível a z, tivermos que alfa x mais 1 menos alfa y seja tão bom quanto z preferível a z para um alfa entre 0 e 1. Bom, o que isso quer dizer? Bom, primeiro, essa é exatamente a definição de convexidade. Então, uma preferência convexa é uma preferência convexa, é isso que você está dizendo, né? Essa a combinação convexa das duas. Isso aqui é uma combinação convexa, né, das duas cestas. Mas o que isso quer dizer pra gente? Bom, vamos pensar aqui graficamente, tentar dar um exemplo gráfico aqui para vocês. Vai fazer mais sentido isso na parte de funções de utilidade, né? Mas já tentando adiantar aqui uma coisa para vocês, vamos imaginar aqui x e o y aqui, né, que nem no último vídeo. E aqui, ponto, o y. Bom, beleza. Então a gente tem aqui o x, o y e o z em algum lugar. Um z aqui, por exemplo. Qualquer um desses dois pode ser o z. Vou botar aqui z. E aqui a gente sabe que x e y aqui nesse caso, vamos imaginar que a gente tem uma curva de indiferença. De novo, ainda não expliquei, mas a ideia é que todos os pontos nessa curva são indiferentes uns aos outros. Então a gente tem essa curva de diferença aqui. Então ou z é tão bom quanto ele de fato é indiferente, ou z, por exemplo, seria não seria tão bom. Então isso aqui seria uma reta, né? Essa curva de diferença. Essa curva de diferença aqui seria uma reta saindo aqui. Isso não está exatamente reto, né, Gustavo? Mas beleza, assim, imaginem, usem a imaginação que isso aqui é uma reta. Bom, z aqui na verdade seria exatamente uma combinação convexa entre x e y, né? Nossa, eu não consigo mais fazer essa reta, o negócio tá difícil. Bom, z seria aqui uma combinação, convexa nesse caso aqui não, né? Mas o que é uma combinação convexa? Combinação convexa é exatamente todos esses pontos entre o x e o y. Qualquer um desses pontos aqui é uma combinação convexa, porque, por exemplo, para um alfa igual a meio, 0,5, um alfa igual a 0,5, vamos abaixar aqui um pouco, pegar um pouquinho mais de espaço. Para um alfa igual a 0,5, vamos mudar aqui até de cor, chamar um pouco de atenção. Aqui, um alfa igual a 0,5, a gente vai ter metade do x mais metade do y, vai dar exatamente aqui no meio, o alfa 0,5. Então, para um alfa igual a 0,7, a gente vai ter que, eu vou ter 70% do x e 30% do y, então ele vai estar mais perto do x. Então, exatamente isso. Todos esses pontos aqui correspondem a um alfa diferente. Então, o alfa, nesse caso, pode até ser 0, que aí, se o alfa for 0, vai ser tudo y. E se o alfa for 1, vai ser tudo x, né? Então, e eu sei que essa combinação convexa, pela nossa definição, vai ser tão boa quanto esse z aqui. Então, nesse caso, ela é convexa, uma reta é convexa, de fato. Então, nesse caso aqui, pode ser muito bem que z esteja aqui em cima e simplesmente ele seja já uma combinação convexa. Então, qualquer outra combinação convexa, até z mesmo, vai ser tão bom quanto, né? Ou seja, tudo vai ser indiferente. Mas, para o caso que eu tiver uma curva de indiferença mais ou menos assim, eu vou ter que as minhas combinações convexas, eu não tiver z aqui, eu vou ter que as minhas, e z só aqui, né? Eu vou ter que as minhas combinações convexas vão ser preferíveis estritamente. E não essa curva de diferença aqui. Vão ser preferíveis estritamente a z. Poxa, Gustavo, mas não seria interessante diferenciar um pouco, fazer uma definição um pouco mais específica para isso? Bom, não só seria como e foi feito. Então, vamos definir aqui uma preferência estritamente convexa se para tudo igual, todas as mesmas condições, e diferente que a gente vai ter alfa entre 0 e 1, não pode então ser igual, de fato não pode ser x e y, exatamente por causa
graficamente que você percebe, e aqui eu tiver que vai ser estritamente melhor, que vai ser esse caso. Então, se uma preferência é estritamente convexa, ela também é convexa. Mas se uma preferência é convexa, ela não necessariamente é estritamente convexa, porque se ela for convexa, ela pode ser aquele caso que eu vou ter aquela reta aqui de curva de diferença. E estritamente convexa não cobre isso. Mas esse caso aqui, que ela é estritamente convexa com essa curva azul que a gente tem, ela também é convexa, né? Porque aqui, se ela é estritamente melhor que Z, ela tomou conta de Z. Então ainda cobre a parte da convexa. Bom, é exatamente isso. Agora, qual que é a intuição econômica? A intuição econômica é muito interessante. E qual é ela? Bom, a intuição econômica é que os agentes preferem o meio, a mistura, do que a diversidade, né? É a preferência exatamente pela diversificação. Como assim? Como assim diversificação? Bom, aqui no caso da estritamente convexa, que também é convexa, né? Bom, aqui nesse caso, eu vou preferir uma mistura. Eu gosto tanto de X, quanto de Y, quanto de Z. Mas eu prefiro misturar X e Y do que ter só X, do que ter só Y, do que ter só Z. Entenderam? Então, eu prefiro misturar duas cestas do que ter só essas cestas aqui que são extremas, entre aspas, né? Vamos botar aspas aqui, extremas. Não são, de fato, não necessariamente são extremas, mas imagina o caso, então, que eu vou ter aqui banana e granola de novo. Eu aqui no meu velho problema do café da manhã, eu tenho 5 bananas, nada de granola. Mas eu posso escolher entre 5 bananas e nada de granola, ou nada de granola, nada de banana e 5 unidades de granola, né? 5 saquinhos, sei lá, 5 gramas, 5 centenas de gramas. Bom, de qualquer forma. E aqui, entre essas duas, se eu misturar elas, se eu fizer, por exemplo, 3, 3, ou no caso aqui até mesmo 5, 5, se eu misturar, bom, digamos assim, vamos misturar, somar, fizer alguma coisa assim, 2,5, 2,5, se fosse seu alfa com alfa meio, né, para o alfa igual a 0,5, eu teria aqui 2,5, 2,5. Então, eu vou ter 2,5, 2,5. Eu vou preferir ter metade de banana, metade de granola juntos do que só banana ou só granola separados, se a minha preferência for convexa. E é isso que a convexidade está me dizendo. Eu prefiro comer um pouquinho de banana, um pouquinho de granola do que só banana ou só granola. Eu tenho preferência pela diversificação, que de fato é o que a gente tem, né? Na verdade, as pessoas em geral são bem assim. Então, isso aqui seria uma hipótese muito interessante para o modelo econômico. Bom, muito obrigado e até o próximo vídeo, que eu vou tratar do exemplo de preferências lexicográficas. Vocês vão perceber que tem um exemplo na apostila de vocês logo depois dessas definições, que é o exemplo de que a preferência vai ser maior ou igual, né? Vamos ver se ficou parecido. Esse é um exemplo muito interessante, mas é até relativamente trivial. Eu recomendo vocês, se você estiver só vendo os vídeos, fazer sozinho. Se tiver acesso à apostila, dá uma olhada lá na apostila. E essa preferência vai ser convexa, estritamente convexa, vai ser localmente insaciável e vai ser monotônica. Então, pode ser que esclareça algumas das suas dúvidas que você tem sobre essas três definições, sobre essas definições dos últimos vídeos, né? Então, muito obrigado e até o próximo vídeo aí, quando eu vou tratar de preferências lexicográficas.